Falar é o que distingue o ser humano dos outros animais. É claro que a definição de homem de Aristóteles como animal racional é filosoficamente a melhor definição, mas quando nós observamos a diferença entre o homem e os outros animais, nós vemos que só o homem fala. Construir coisas, bom, as abelhas constroem coisas magníficas, há diversos outros, os castores constroem barragens e ilhas artificiais, onde montam suas casas, os cupins montam cupinzeiros e tudo isso, né? Então essa não pode ser a diferença entre o homem e os outros animais. Tantas outras habilidades manuais podem ser encontradas, é claro que menos desenvolvidas, mas em muitos outros animais. Enquanto que a fala não. Comunicação pode haver, sim, nos animais, inclusive as abelhas têm um sistema de comunicação, as formigas, os insetos têm sistemas de comunicação, os mamíferos entre si têm como comunicar coisas bastante simples. Mas falar é próprio somente do homem. E ao desenvolver a fala, o homem acaba tirando, abstraindo-se ou separando e fazendo a fala pela simples fala, exercitando a fala pela simples fala. É aquilo que nós chamaremos de poesia. E a poesia ela tem um fim em si mesmo. As pessoas escutam poesia para se tornarem mais poéticas. Não há outro fim. Porém, com o desenvolvimento da linguagem através da poesia, que é onde a linguagem mais se desenvolve, é possível voltar a linguagem para algo útil. E este algo útil é o que nós chamamos de retórica. Por que é útil? Porque é com a retórica que será possível fazer aquilo que o homem já faz em termos materiais, construir suas casas, suas cidades, construir ferramentas e tudo isso, mas de forma mais excelente, porque eu utilizo da linguagem para convencer os outros dos meus próprios projetos, ou para ser convencido sobre quais sejam os melhores projetos. Nós conseguimos ter objetivos comuns dentro de sociedades humanas. Isso é feito através daquilo que os antigos chamaram de retórica. Então, vejamos, O homem fala, ele se comunica com os outros porque ele precisa viver em sociedade. Então, numa família é preciso haver comunicação, numa tribo, numa cidade, num país, num reino, num império, é preciso haver comunicação. E é por isso que o homem fala. Mas ele pode separar essa fala desse uso necessário e fazer poesia. E a poesia, ela vale em si mesma. Nós lemos, ouvimos poesia para sermos mais poéticos. Com a poesia, nós desenvolvemos a linguagem. Nós procuramos palavras novas, imagens novas, figuras de linguagem novas para expressar aquilo que é de difícil compreensão. Quando nós temos essa linguagem bem desenvolvida, nós podemos voltar para o mundo material, útil e com finalidades bastante específicas, com utilidades, e usar disto numa outra arte, que é a retórica. Então, a retórica, ela já não pretende simplesmente expressar aquilo que um sujeito percebe do mundo
aquilo que um sujeito deseja que seja conhecido, simplesmente por ser conhecido. Quando nós, por exemplo, criamos mitos, nós o fazemos porque conhecemos algo e, com o intuito de que outras pessoas simplesmente conheçam este algo, nós criamos mitos. Que nós conheçamos as forças da alma, forças existentes por trás dos fenômenos naturais, forças divinas, forças celestes e forças diabólicas, para tudo isso nós criamos mitos. Quando nós, então, precisamos convencer as pessoas não a conhecerem qualquer coisa, porque isso está dentro da liberdade dela, a pessoa ouve o mito, ela conhece, ela reflete sobre aquilo ou não, passa a conhecer aquilo ou não, mas nós precisamos realmente convencer as pessoas a construir um edifício, nós precisamos convencer as pessoas a alistarem-se num exército, nós precisamos convencer as pessoas a tomarem decisões sobre os impostos a serem cobrados dos outros cidadãos, ou de sobre qual o melhor fim a ser dado com o dinheiro desses impostos. Tudo isso nós já não estamos criando mitos, mas nós usaremos essa linguagem que foi desenvolvida nos mitos para isto, porque agora nós já temos condições nós temos muito mais, um ferramental muito maior um ferramental linguístico muito maior. É por isso que depois de estudarmos gramática sempre lembrando, gramática e literatura são coisas arraigadas, são coisas assim amalgamadas, não é? Elas acontecem sempre de forma conjunta. Nós podemos partir para a retórica. Nós podemos usar essa linguagem para convencer as pessoas. Seria este, então, o fim último da retórica? O fim último da retórica é, sim, persuadir. Não é? É ars ad persuadendum. É uma arte para persuadir. Mas a gente não persuade pelo simples fato de persuadir. Nós persuadimos porque movemos, nós persuadimos porque deleitamos, nós persuadimos porque ensinamos. Quando nós falamos em ensino, isso que eu estou fazendo agora, que é dar uma aula, eu estou trabalhando para persuadir vocês de algo. Então, assim, a palavra persuasão, ela é um tanto quanto pejorativa, assim, no nosso uso cotidiano, não é? A gente, se nós dissermos, eu fui persuadido por ele, parece que tu és uma pessoa, assim, fraca nas suas próprias convicções e fraca de inteligência, não é? Mas nós somos persuadidos o dia todo, nós nos deixamos persuadir por diversas coisas, não é? Principalmente pela própria realidade. Quando nós vemos algo, nós nos persuadimos sobre a realidade daquele algo. Isso é normal, não é? É uma atividade da inteligência deixar-se persuadir pela própria realidade. Não é? Mas a realidade, às vezes, ela é muito complexa e nós, para não perdermos tanto tempo, nos deixamos persuadir por pessoas que já foram persuadidas anteriormente de certa realidade, não é? Ou seja, nós nos deixamos ensinar.